Olá pessoal, tudo bem? Falar um pouco dessa dualidade que a gente está imerso em todos os sentidos, em todas as áreas, política, religiosa, ideológica, cultural. Então, para começar, a gente já está num planeta, né, dividido por nações, por estados, cada uma tem uma história, cada uma tem uma origem de cultural, religiosa, é, de família também, de núcleos familiares que foram se perpetuando em diferentes culturas, enfim, separados por crenças, por pensamentos diferentes, mas que com certeza possuem uma essência. E quando a gente fica preso nessa dualidade, nessa bipolaridade, a gente esquece de ver que cientificamente existe uma conexão, uma origem em comum de todos, e que seria muito mais prático, muito mais dinâmico se nós trabalhássemos em conjunto, saindo dessa dualidade, deixando de tomar partido pelas coisas, principalmente, por exemplo, politicamente, dizendo o Brasil ele sofreu uma invasão comunista e agora está liberto e tal. Na verdade, existe um conflito dentro de cada ser humano, e esse conflito, ele, se não for uma questão política, ou se não for, se for qualquer outra coisa, qualquer coisa seria motivo para haver uma divisão, porque está dentro do ser humano essa dualidade. Começa pela questão das emoções, por exemplo. Ora tá alegre, ora tá triste, né? Sempre nessa variável assim de altos e baixos. E na medida que ele vai retomando o contato com a sua essência, e vai entendendo essa integralidade, essa conexão que existe entre tudo, principalmente agora com relação à física quântica, a gente começa a ver que essa conexão, ela de fato ela existe, e cada atitude minha impacta no outro, por mais que o outro não esteja sabendo das minhas atitudes. Isso reverbera por nós estarmos numa malha, num tecido cósmico, digamos assim, e que nos conectam a partir de frequências, de radiofrequências, e cada pensamento, cada estímulo que a gente dá e também que a gente recebe, a gente tem essa influência mútua de dar e receber estímulos, e de influenciar absurdamente, impactar absurdamente. Somos antenas e reverberamos pensamentos, atitudes, né? E as emoções, porque as emoções, elas são o nosso combustível, e elas potencializam muito mais. E essa dualidade dentro do presente de cada um de nós é a base do conflito em todas as áreas. Poderia ser qualquer coisa, seria motivo para criar essa divisão, porque está dentro de cada um, do ser humano. Quando a gente consegue sair dessa dualidade, a gente consegue ver essa conexão, a gente vê que todos saem ganhando, porque de fato é sempre uma troca. É sempre cada um tem uma experiência única, cada um é diferente, tem uma experiência complementar ao do outro, e sempre vai vir a somar numa sabedoria, numa visão, numa clareza mental, numa construção, seja lá qual for, um projeto, uma idealização. E a gente passa a ver, na verdade, que a gente consegue adiantar etapas quando a gente começa a trabalhar em conjunto e sair dessa competição, dessa dualidade, que foi muito, de certa maneira, foi muito conveniente, né? Porque se você quer criar um atraso, né, digamos assim, minar é uma arma atualmente cultural, a arma de informação. Hoje em dia você consegue derrubar um país, você colocando um irmão contra o outro, por exemplo, ou um governante contra o outro, colegas. Você consegue destruir uma empresa, um relacionamento, né, através das fofocas ou das desinformações que são lançadas. Então, se a gente visse nossa origem em comum, a nossa essência, e nós víssemos que estamos todos conectados, isso acabaria, porque nosso propósito aqui é o mesmo, de todos nós aqui, o nosso propósito é o mesmo, é de evolução, é de experiência, de crescermos juntos.
não existe uma evolução onde somente um indivíduo se destaca e consegue ir embora e deixar para trás os outros, porque evolução, na verdade, ela é coletiva. Ela parte pelo pressuposto de que ela existe somente quando quando ela se torna uma realidade coletiva. Então isso, na verdade, é liberdade, isso, na verdade, é evolução, isso é um verdadeiro despertar. E claro que ele ocorre individualmente em alguns indivíduos, e esses indivíduos eles começam a sentir a necessidade de repassar essas informações de uma maneira ou outra, mas muitas vezes caem na dualidade, tomam um partido, né? E acabam criando conflito, competição, orgulho, vaidade, ego e coisas que nos desviam desse propósito e atrasam a evolução de todos, né? E viemos da mesma fonte em comum, temos a mesma origem, né? Somos nosso corpo, ele é matéria, é energia condensada, e essa energia ela se estende, se abrange. E quando você tem uma equipe, digamos assim, em termos de equipe, uma empresa ou um time, numa partida de futebol, que trabalhando em conjunto e afinada e sintonizada, você consegue ter o resultado, na verdade. Então o esporte ele consegue nos mostrar isso da prática, como funciona, que o trabalho em equipe, em conjunto, só vem a acelerar o processo e a somar. Diferente quando há competição ou disputa para ver quem que é o melhor. Na verdade não existe quem é melhor, quem é pior, maneira certa, maneira errada. Existem maneiras diferentes e caminhos diferentes, mas que todos vão dar no mesmo local, no mesmo objetivo. Enfim, quer a pessoa saiba disso ou não, invariavelmente todos nós aqui, por exemplo, deparamos com o fato da morte. Então a gente chega num momento que não interessa quais sejam as suas conquistas, o seu saldo final lá no banco, ou o seu patrimônio, né? Você no fim você vê que você acaba indo para o mesmo caminho, que é o da morte. E atualmente a ciência tem conseguido mapear a questão genética do DNA como a velhice sendo uma doença, e ela pode ser revertida, e se observa e se chega cada vez mais nesse ponto e consegue identificar como reverter esse processo, como fazer essa engenharia bioreversa a partir da alimentação, do exercício físico, dos pensamentos. Você consegue remodular a sua estrutura atômica. E isso vai impactar no seu prolongamento da sua vida, né? E que o prolongamento da vida é fundamental para a gente adquirir sabedoria, experiência, discernimento e poder deixar um verdadeiro legado aqui, né? Perpetuar um verdadeiro legado aqui, que é a gente conseguir mapear a nossa história, avançar com as pesquisas nessa linha de pesquisas, né, que levam uma vida, às vezes precisam de muito mais de uma vida, e às vezes são interrompidas com a morte e você não consegue ter essa continuidade, né? E é como se aí temos que cair no processo de reencarnatório novamente, renascer, começar o processo do zero, acabamos nos esquecendo de muitas coisas pela nossa cultura, pelas nossas crenças, acabamos dificultando esse processo de relembrar, então a gente começa sempre do zero. Então o interessante é que a gente prolongue o máximo o nosso tempo de vida, principalmente para a gente conseguir dar esse salto quântico nas nossas células. E a gente tem percebido que nas diferentes culturas no passado eles deixaram um legado, um conhecimento de que a gente poderia, existe um caminho diferente da morte, de evolução, que seria através do prolongamento da vida, o máximo de tempo possível. A gente poderia, em um determinado momento, acessar faixas de frequências de realidades diferenciadas e interagir com diferentes realidades, digamos assim, faixas de frequências vibratórias diferenciadas, né, acima, mais aceleradas, onde nós nos sintonizaríamos com uma outra realidade,
sem morrer, simplesmente acelerando a nossa estrutura subatômica. E esse processo ele é gradativo e ele necessita de um tempo, algumas pessoas precisam mais, outras menos, mas normalmente tempo de vida maior do que a gente está acostumado atualmente, que a gente tem registros que antigamente se vivia muito mais, né, como relatos históricos bíblicos, por exemplo, dos livros contidos na Bíblia, e também das tabuletas sumérias também, eles deixam alguns detalhes ali importantes com relação a esse processo. Também os egípcios, outras culturas sumérias, outras civilizações, os maias, né, o conhecimento das pirâmides, o uso dessas tecnologias, né, que a gente tem visto atualmente, tem estudado também, que eram grandes aceleradores de partículas, e você consegue fazer o teletransporte das partículas através dessa aceleração, ou interagir com essas partículas, interagem com outras realidades, né, e saltem para um outro patamar de realidade, e você pode controlar isso, ir e voltar, né, interagir com diferentes realidades, né, vizinhas e complementares à nossa. Então é muito importante que esse processo se inicie, a gente saindo dessa dualidade, desse pensamento que nos divide, né, de achar que nós estamos isolados aqui, que a gente não recebe influência, e que nosso caminho é separados, e a gente vai conseguir as coisas sozinhos, pisando em cima dos outros. Muito pelo contrário, a gente realmente precisa da experiência dos outros, da habilidade de cada um, que é complementar, sempre complementar, para acelerar esse processo o máximo possível, porque cada um contém uma chave, uma peça de informação, e vem a somar, né? E as verdadeiras transformações, elas são a nível maior, né? Que adianta eu estar muito bem financeiramente, por exemplo, mas eu tenho que viver preso dentro de uma casa com cerca elétrica, não posso sair na rua, posso ser agredido, né? Então ou eu tenho que me isolar numa ilha, viver isolado lá, então no fim vou me sentir sozinho. Então a gente não se sente completo, repleto, porque a nossa essência ela é em conjunto, e a gente se separou nesse processo, e em fagulhas diferentes, em fragmentos diferentes de consciência, mas fazemos parte de um todo, onde nossa tendência é voltar a se unir, né? E a gente consegue crescer muito mais quando a gente interage com diferentes pessoas o máximo possível, e consegue resgatar, nos enxergar a partir das outras pessoas, né? Através das diferentes experiências de cada pessoa, a gente precisa ter essa visão de fora no outro e conseguir trazer isso para nós, para nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, existem exercícios que a gente pode estar fazendo, que é o de concentração, centralizar a nossa energia no nosso frontal, na glândula pineal, que ela se encontra exatamente no centro do nosso cérebro, e ela conecta as diferentes regiões do cérebro. E não somente a glândula pineal, mas trabalhar em conjunto com outras glândulas que geram campos eletromagnéticos intensos, e através dessa soma de campos eletromagnéticos a gente consegue fazer esse fluxo de energia bioelétrica no corpo, e a gente consegue lidar com as informações de forma muito melhor, porque é uma visão integral das situações, uma visão ampla, consegue enxergar todos os lados, ter uma visão a longo prazo, abrangente, né, de cima, com clareza, e a gente consegue sair dessa dualidade, dessa bipolaridade, e passa a não conflitar mais, né, com nós mesmos, na verdade, porque essa dualidade começa dentro de nós, essa separação começa dentro de nós, nossos pensamentos, né, do que a gente quer, do que a gente não quer, sabe? Uma hora tá feliz, outra hora tá triste, então a tendência é a gente estabilizar essas faixas de frequências, né? Não totalmente, porque é muito difícil, mas você se manter numa faixa de tolerância, e através do exercício de concentração, de foco, você consegue trabalhar essa questão aí. O exercício, quando você concentra
você consegue trazer as diferentes visões e somar elas e ter uma visão conectando todas as informações. Então, e a concentração aumenta a nossa frequência cerebral. A gente trabalha com uma frequência cerebral mais alta, né? E o corpo também, o nosso metabolismo aumenta. E a gente consegue lidar com o nível maior de carga elétrica no corpo também. E a gente passa a administrar ainda mais informações, né? Nossa intelectualidade ganha com isso. Nossa sabedoria aumenta também. E a gente passa a tomar decisões mais assertivas, que é esse aumento de carga elétrica expande nosso campo eletromagnético. Isso nos conecta de forma mais forte com as partículas cósmicas e nos sintoniza de certa forma, de forma mais rápida e mais dinâmica com, digamos assim, as partículas matriciais nossas, né? Essas partículas fotônicas que são os tijolos básicos de construção de todos os elementos, toda a matéria. Então a gente consegue interagir, não somente interagir na matéria, mas criar a realidade que a gente quer, que a gente deseja, a partir dessa ressonância com essas partículas, né, que são os tijolos básicos de formação de todos os elementos, as matérias, né, a água, o fogo, o ar. Então a gente consegue reorganizar através de uma força, de um impacto, de uma onda mental gerada, coordenada, e uma intensidade, uma velocidade também, através do treinamento de como a nossa mente atua na matéria, nas nossas realidades. A gente consegue ver que nossos pensamentos trazem consequências, e essas consequências é o que torna a realidade que a gente está atraindo, que a gente acaba criando, materializando nas nossas vidas, em todos os sentidos, e de forma mais prática, mais direta, relacionada à paranormalidade e como a gente interage na matéria e consegue alterar essa estrutura, essas moléculas de qualquer elemento e reorganizar elas ou alterar as propriedades, amolecer, endurecer, acender um fogo, por exemplo. Então você vê que o universo, essa holografia, ela é manipulável. Você consegue trabalhar isso, né? E principalmente quando você trabalha em sincronia com uma essência maior, uma frequência maior, que a gente conhece, tem estudado e relacionado a essa nova linguagem da ciência linear ligada às ondas moduladoras neutras, que são ondas que estão varrendo agora a Terra nesse momento e estão sincronizando cada organismo, cada sistema dentro desse pulsar, desse organismo central e matricial, né, de origem de todos nós, que nos sincroniza com esse batimento, com esse ritmo, com essa essência, digamos assim. E você tem que ter toda uma coerência de alimentação, de exercício, de carga elétrica, de sono também, que é importante para a regeneração do corpo, das células. E a partir daí a gente consegue ter um pensamento alinhado com a nossa essência, com a nossa origem, né, com essas frequências, essas radiações cósmicas, né, as partículas fotônicas carregadas de informação, e que tem um tempo de vida útil no nosso corpo, né, e provocam uma iluminação do indivíduo, porque o salto na camada da subatômica, elétrons, eles dão um salto e ele consegue se transformar em onda. Então a partícula densa, ela se transforma em ondas, se conecta com a onda, com essa extensão nossa invisível, né, ligada às frequências, e nos conecta com essa essência, com esses pensamentos essenciais, e então vem a potencializar uma realidade muito maior, que sempre será positiva para todos, complementar a todos, porque é uma essência de todos nós. Todos estão conectados com essa malha, com esse tecido, com essas frequências que são invisíveis a olho nu, mas que com treinamento você consegue visualizar, né? Algumas pessoas chamam de prana, por exemplo, algumas conseguem ter um vislumbre, né? Através do treinamento também da visão, desses frames também a gente consegue captar. E a física quântica tem mostrado que o comportamento da onda, das ondas,
as partículas de ondas, ora ela pode ser onda, ora ela pode ser partícula. Experimentos da física quântica vem mostrando isso. Dependendo do observador, você consegue alterar essa realidade da dualidade onda-partícula. E você consegue, então, de maneira prática, interagir na matéria ou nas realidades que a gente cria no dia a dia, né, nos objetivos que a gente estabelece, né, tanto para sua empresa quanto para um relacionamento, para um negócio, para uma conversa, para sair de um bloqueio ou de um trauma ou de uma depressão, né? São cargas elétricas de informação que a gente induz no corpo e gerando esse estado internamente, você propaga e acaba atraindo da mesma frequência daquela realidade que você está gerando para você. Você acaba criando as situações e elas se apresentam para você complementares a isso que você está propagando, a essas faixas de frequências que você está propagando. Por exemplo, de satisfação, de gratidão, de confiança. Você acaba atraindo pessoas ou situações que vão te trazer cada vez mais isso. E depende muito do seu... Aleatoriamente vão surgir situações contrárias a isso, né? A gente não depende só da gente, existe todo um contexto aí de realidade. E a gente vai receber estímulos negativos também, mas também a gente pode ressignificar esses estímulos negativos e transformar eles em positivos. É só uma questão de mudança de clique, de você alterar aquela realidade ali, daquela informação, transformar ela, aquilo para positivo, transformar aquilo, ver o lado bom daquilo. Tudo é neutro, tudo tem os dois lados. E uma coisa que aparentemente pode ser negativa hoje, amanhã ela vai se transformar numa coisa extremamente positiva para você. Então é isso, é só uma conversa geral aí, primeiramente, mas para poder repassar essas informações e também para a gente aprender repassando as informações, a gente acaba estruturando isso de maneira melhor para nós mesmos, né? A gente passa a entender melhor essas coisas que a gente vai pesquisando, estudando, vivenciando, e isso pode somar para você, assim como eu também posso ver uma informação aí que você soltar através de um vídeo, um relato, que vai somar para mim, certamente vai somar para mim. Então é importante essa troca, e hoje em dia com a internet a gente consegue ter uma abrangência maior e acelerar esse processo aí. Valeu, pessoal, obrigado.